Fala, meu respeitável público. Como é que vocês estão? Eu tô há bastante tempo, acho que eu tô há 2 semanas sem gravar vídeo aqui e eu não vou mentir pra vocês não. Eu sei que no YouTube é importante a gente estar gravando sempre, fazer vídeos que a gente demora pra falar o que vai acontecer, pro engajamento e tal. Mas eu gosto de ser bastante honesto com vocês, então se não tem coisa pra gravar, eu simplesmente não gravo. Não abandonem o canal, vocês façam um favor de quem tá aqui e ainda não se inscreveu, de se inscrever. Porque quando tem algum tema que eu acho relevante, eu vim aqui falar. Por mais que pra vocês não seja, mas se eu acho que vale a pena falar, eu venho aqui e falo. E sobre mercado de transferências, daqui a pouco eu acho que eu vou falar um pouco mais de Darwin Núñez, mais contratações acontecendo, tinha uma menina no Real Madrid, acho que eu vou fazer daqui a pouco um pacotão de análise de jogadores, não tão detalhadas como eu fiz a do Haaland no Manchester City, mas vou fazer aqui uma análise geral das contratações, quando mais pecinhas do dominó forem caindo para gerar mais contratações e tal, quando o Leva for confirmado, o Mané for confirmado e tal, eu vou fazer um disso. E eu estava querendo falar das seleções, mas eu estava esperando mais alguns jogos de seleções europeias para não tratar um jogo como uma tese de alguma coisa e esperar ter mais jogos para poder ter uma ideia melhor. A gente está aí nos quartos jogos, né, na quarta rodada de Nations League acontecendo. E o que dá para dizer é que está todo mundo jogando mal aqui na Europa. Tem motivos para isso, é final de temporada. Acho que os caras estão esgotados física e mentalmente. Eu tive no Espanha e Portugal, o Luiz Henrique disse isso depois do jogo. Os caras estão querendo muito férias, ainda tem muitos jogos para fazer. Além disso, está muito calor aqui na Europa, isso também muda o desempenho dos caras, o ritmo dos jogos e esse tipo de coisa. Então, por um lado, os jogos de agora não servem tanto de parâmetro para a Copa do Mundo. Por outro lado, a gente vê que seleções como Brasil e Argentina aproveitaram muito melhor essa data FIFA e problemas que as seleções europeias, as favoritas principalmente, já vinham mostrando antes, elas continuam mostrando agora. Por exemplo, a Alemanha, de falta de um atacante, a Alemanha vai bem até a área. E depois a impressão que dá é que falta um Lewandowski para a Alemanha. É muita gente do Bayern de Munique que faz a bola chegar até ali. E depois cai Havertz e Timo Werner não tem o mesmo aproveitamento do atacante polonês. A falta de gol e de criatividade da Espanha também. Eu acho que quando voltar Ansu Fati, que estava disponível para o Luiz Henrique, simplesmente não foi utilizado, e o Pedri, isso pode melhorar na seleção da Espanha. Mas com Sarabia, Morata, Ferran Torres, pouco se viu de alguma coisa mais criativa da seleção espanhola. A França também, quando jogou o Mbappé, foi muito bem, mas o Griezmann é um fantasma em campo. O Griezmann eu acho que está quase 20 partidas já sem marcar. Quando o Mbappé e Benzema se entenderam, o time foi bem, mas é um time que rodou muito nessa data FIFA também, chegou a jogar com 11 reservas. O time que jogou contra a Áustria no final de semana só tinha 3 campeões mundiais, então assim, é um time que também tá mudando. Mas eu acho que o Benzema dá uma cara boa para o time e o Mbappé dá um espírito completamente diferente, mas a França deixou a desejar. Portugal eu acho que está aproveitando bem essa data FIFA. Fez um mau jogo contra a Espanha, tinha alguns jogadores poupados. Depois bons jogos contra a República Tcheca e Suíça. E depois no quarto jogo contra a Suíça poupou de novo jogadores e não foi tão bem assim. Mas a sensação que eu tenho é que Portugal já desde a repescagem, o técnico Fernando Santos percebeu que tinha que girar mais o elenco e deixar esse elenco mais ofensivo. Não dava para jogar tão na defesa como vinha jogando. Eu acho que a seleção portuguesa está numa linha de ascensão desde a repescagem, desde que foi jogar lá contra a Macedônia. É um time que está mais solto, está jogando melhor. Gostei muito nessa data FIFA, por exemplo, das incorporações do Gonçalo Guedes e do Cancelo pela direita. Enfim, é um time que jogou um pouco melhor. Olho na Dinamarca, que perdeu da Croácia, é verdade, mas ganhou da França, fez uma ótima eliminatória, ganhando todos os jogos. Na Euro chegou até a semifinal, foi muito bem. Então é um time que está no grupo da França, inclusive, que eu acho que pode fazer uma boa Copa do Mundo. Achei Bélgica e Países Baixos, ex-Holanda, está mudando de nome. Se vocês não sabem por que a Holanda é chamada de Países Baixos, eles estão querendo ser chamados porque eles mesmos se chamam de holandeses. Dá uma olhadinha no vídeo do Vogalizando a História, que foi lá que eu aprendi, inclusive. E foi lá que eu conheci o canal, que é muito bom. E acho que são seleções que mostraram altos e baixos nesses jogos. A Bélgica eu acho que tem um problema de jogadores individualmente muito importantes para o esquema virem de temporadas muito ruins, principalmente Lukaku e Hazard, De Bruyne bem, mas dois jogadores muito importantes para todo como o time gira em torno deles, vem de uma temporada muito apagada e o Roberto Martínez vai ter que melhorar esses jogadores. Então, e por último a Inglaterra, que é um time que tem muitos bons jogadores, muitas boas peças. Para a lateral direito tem um caminhão de bons jogadores, por exemplo. Para a esquerda nem tanto, o Chilwell ainda está machucado. Mas é um time que não consegue se encontrar
e ter um padrão de jogo parecido com o que os times ingleses têm, né? São times muito rápidos, muito intensos, os bons times da Inglaterra hoje, o Liverpool, o Manchester City e tal, e os caras estão nesse ecossistema, é uma das seleções que tem mais jogadores dentro da sua própria liga, mas que o Southgate ainda vai com o freio de mão um pouco puxado, é um time que parece jogar a 60%, 70% do que pode, e que não consegue demonstrar, compete bem, porque chegou na final da Euro, chegou na semifinal da Copa do Mundo, mas que não consegue dar sensação em campo de que é um time tão bom assim. Tudo isso para dizer que eu acho que Brasil e Argentina, como disse o Luiz Henrique no sábado, que estão muito à frente das seleções europeias, eu acho que estão pelo menos no mesmo nível das melhores. Eu acho que a França, pelo material humano que tem, é o melhor time europeu, e pelos resultados também mostra isso, né? Ganhou Nations e ganhou a Copa do Mundo, mas fez uma Euro muito pobre, foi muito ruim a fase de grupos e depois o jogo contra a Suíça, a França jogou 40 minutos muito bem e nada mais. Mas é um time bastante bom, o time reserva da França é bastante bom, mas Brasil e Argentina têm espírito, são dois times que a gente viu nessa data FIFA como tinham muita vontade de jogar, apesar de serem amistosos. Itália e Argentina cá entre nós eram amistosos. Tem boas peças, tem jogadores chegando e pedindo passagem, melhorando o time. Eu acho que desde que o Brasil perdeu a Copa América também, o Tite percebeu que jogar da forma muito burocrática como a seleção vinha jogando nos últimos 5 anos traria poucos resultados, eu também acho que traria poucos resultados. O Brasil hoje é um time mais solto também, mais insinuante na frente, com mais drible, mais inventividade na frente, coisa que falta muito às seleções europeias, e aqui eu não estou fazendo o velho estereótipo de europeu de cintura dura, brasileiro com gingado, mas de fato nós temos muitos atacantes de 1 contra 1 e que faltam muitas seleções por aqui, e eu acho que isso em Copa do Mundo, que as seleções se fecham muito, se você tem drible pode fazer muita diferença. São jogos mais truncados, eu acho, de Copa do Mundo, são quase sempre jogos que todo mundo quer errar muito menos do que quer acertar, então o erro é zero, mas o risco também é muito pequeno, e eu acho que isso é muito bom para o Brasil. E a Argentina tem o fator Messi, que quando ele dá esse clique e ele se sente à vontade e ele quer jogar, ele é um jogador completamente diferente. O Messi da seleção e o Messi do Paris Saint-Germain não tem nada a ver. No Paris Saint-Germain ele me passa a impressão de ser aquele menino que tem que acordar cedo para ir para aula, que não gosta da escola, mas tem que ir porque é uma obrigação. E a Argentina é a hora do recreio. A Argentina é quando ele está com os amigos dele, que ele brinca, que ele se sente à vontade, que ele se solta. E o desempenho dele na seleção, a fisionomia dele, a postura corporal dele na seleção é muito diferente em Paris. Vamos ver, porque no futebol meses são mundos. Até a Copa do Mundo os jogadores podem se machucar. Daqui a pouco os caras vão estar descansados. E eu acho que na data FIFA de setembro a gente vai ter mais um termômetro melhor. Mas o que eu vejo hoje é isso que eu expliquei mais ou menos de Espanha, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Portugal, Inglaterra, França. Portugal, sei lá, repetir aqui alguns nomes, mas as principais, essas inconstâncias por esses motivos, e eu acho que Brasil e Argentina sim são favoritas. Eu acho que eu não estou inventando muito a roda aqui, muita gente já disse isso, mas eu sei que também tem muita gente que ainda é relutante, a gente tem algum complexo que a gente acha que o Brasil está sempre muito abaixo das outras, não entendo muito bem porquê. Acho que não está, nada abaixo das outras, alguma coisa acima de algumas. E a Argentina com menos material humano do que o Brasil. Acho que para a Argentina sobram menos jogadores que para o Brasil. Brasil, para algumas posições, sobram jogadores. A Argentina sem tanto material humano, mas com alguns jogadores muito bem. E com o Messi, que é um grande diferencial, muitíssimo bem na seleção, é também muito bom candidato. Vamos ver, que tem meses para a Copa do Mundo ainda, como é que as coisas vão chegar até lá, a evolução dos times europeus também até a Copa do Mundo. Tá falado, meu povo, eu volto numa edição extraordinária assim que tiver alguma coisa para falar aqui, mas eu pretendo fazer um vídeo falando das contratações do futebol europeu. Vocês não me abandonem, vocês podem curtir, podem fazer o favor de se inscrever aqui no canal também, que é importante para mim. Tá falado? Um abraço para todo mundo, boa semana para vocês, até uma próxima, tchau.